Ezequiel 21. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize a terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, tirarei a minha espada da bainha e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. Saberão todos os homens que eu sou o Rei, que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada, jamais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista dele, suspira de coração. Desmaia, suspira de coração quebrantado e com amargura. Quando te perguntarem, por que suspiras tu? Então dirás, por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustiam e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diz, e assim diz o Senhor: a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: alegremo-nos. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: deu sua espada a polir para ser manejada. Ela está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa. Pois haverá uma prova, que haverá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as palmas numa na outra, duplique a espada e o seu golpe, triplique a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que desmaie o seu coração e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. Faço reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vira-te com toda a força para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, é que falei. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra. Põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon e a Judá e a Jerusalém, a fortificada, porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. Caiu-lhe o oráculo para a direita sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra as portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. Aos judeus lhes parecerá isso oráculo enganador, pois tem em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles para que sejam apreendidos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos,
e visto que me vieste à memória, sereis apreendidos por causa disto. E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa. O que é já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, ruína, as ruínas a reduzirei a ela, e ela já não será até que venha aquele a quem ela pertence de direito. A ele a direi, e tu, ó filho do homem, profetize e dize, assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon, e acerca dos seus insultos, dize, pois, a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago, para ser posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia no tempo do castigo final, ao passo que te pregam visões falsas e te adivinham mentiras. Torna a tua espada a sua bainha, no lugar em que fostes formado na terra do teu nascimento. Te julgarei, derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, e te entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição, servirás de pasto ao fogo. O teu sangue será derramado no meio da terra, já não será lembrado, pois eu, Senhor, é que falei. Ezequiel 22, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhes conhecer, pois, todas as suas abominações, assim, e diz, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar pelo teu sangue por ti mesma derramado. Tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos, por ti mesma fabricados, tu te contaminaste, fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término de teus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti despreza o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezastes as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue no meio de ti, comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste extorquindo-o, exploraste teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste por causa da tua culpa de sangue. Não há no meio de ti. Estará firme o teu coração. Teu coração estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei entre outras terras, e porei termo à tua imundícia. Serás profanada em ti mesma à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim uma escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornassem escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o cobre, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno para soprar o fogo sobre eles a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei
Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundido no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundido no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és a terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação, conspiração dos seus profetas no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Tem entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruir as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra pratica extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprime sem razão. Busquei entre eles um homem que traspasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Ezequiel 23, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram na sua mocidade. Ali foram apertados seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oalibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Oalá, e Jerusalém é Oalibá. Prostituiu-se Oalá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos que se vestiam de azul, governadores e satrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela suas devassidões com eles, que eram todas a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudícia. Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã Oalibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e satrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado a caminho de ambas, para o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou nas suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes de cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por ele e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores, e as contaminaram com as suas impudícias,
Ela, após contaminar-se com eles, enjoada, os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberta as suas devassidões e sua nudez, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas impudícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como os de jumento, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade, quando do Egito apalpava os teus seios, os peitos da sua mocidade. Por isso, ó Libá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais enjoada tu os deixaras, e os trareis contra ti de todos os lados, os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soá, de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens de cobiçar, governadores e satrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo, virão contra ti do norte, com carros e carretas e com multidão de povos, por Sião contra ti em redor, com paveses e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, julgar-te-ão segundo os seus direitos. Porém contra ti o meu zelo, e eles te tratarão com furor, cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, e quem ainda te restar será consumido pelo fogo. Despojar-te-ão dos teus vestidos e tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição provenientes da terra do Egito. Não levantarás os olhos para eles e já não te lembrarás do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu te entregarei nas mãos daqueles a quem aborrece, nas mãos daqueles que enjoada tu deixastes. Eles te tratarão com ódio e levarão todo o fruto do teu trabalho e te deixarão nua e despida, descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição e da luxúria e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os ídolos. Andaste no caminho de tua irmã, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus, beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirá de riso e de escárnio, pois nele cabe muito, encher-te-ás de embriaguez e de dor, e o copo de tua irmã, Samaria, é copo de espanto e de desolação. Tu o beberás e esgotá-lo-ás, e lhe roerás os cacos, e te rasgarás os peitos, pois eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como te esqueceste de mim e me viraste as costas também, carregarás com a tua luxúria e as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, julgarás tu a Lá e a Olibá? Declara-lhes, pois, as tuas abominações, porque adulteraram, e nas suas mãos há culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram o mesmo dia, no mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram ao mesmo dia ao meu santuário para profanar, e assim o fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles, te banhastes, coloriste os olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste num suntuoso leito, diante do qual se achava mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ela se ouvia a voz de muita gente, que folgava com homens de classe baixa. Foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça coroa formosas. Então disse eu, da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições, e passar a estar com ela como quem
frequenta uma prostituta, assim passaram a frequentar o Alá e a Olibá, mulheres depravadas, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e as sanguinárias, porque são adúlteras e nas suas mãos há culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus, farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao sangue. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas, e seus filhos e suas filhas matarão e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra para se escarmentem todas as mulheres e não as façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós e levareis os pecados dos vossos ídolos e saberei que eu sou o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, Ezequiel 24, veio a minha palavra do Senhor em um ano nono, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém. Neste dia, propõe uma parábola à casa rebelde, diz-lhe assim, diz o Senhor Deus: põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-a de ossos e escolhidos, pega do melhor do rebanho e empilha lenha debaixo dela, faze-a ferver bem, cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem que não foi tirada dela, tira de dentro a carne pedaço por pedaço sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela, derramou sobre penha descalvada e não sobre a terra, para o cobrir com o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande, amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e arde os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça o seu cobre e se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste, não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, Senhor, disse: será assim e eu o farei, não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos. Será julgado, assim diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que as súbitas tirarei e a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentações pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés. Não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandada. Então me disse o povo: não nos fará saber o que significam estas coisas que está fazendo? Eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário com objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas me deixastes, cairão a espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias
nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso tudo o que ele fez, assim, quando isso tudo acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus, filho do homem. Não sucederá que no dia em que eu lhe tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a sua delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma, e a seus filhos e as suas filhas, nesse dia virá ter contigo alguma que escapar, para te dar a notícia pessoalmente. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhes servirá de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 25, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste bem feito acerca do meu santuário, quando foi profanada acerca da terra de Israel, quando foi assolada e da casa de Judá, quando foi para o exílio, eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente e estabelecerão em ti os seus acampamentos e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Fareis de Rabá uma estrebaria de camelos, dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, visto como bateste as palmas e pateastes com toda a malícia de tua alma, te alegraste da terra de Israel, eis que estendi a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, eliminar-te-ei dentre os povos, e te farei perecer dentre as terras. Acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que dizem: Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Eis que eu abrirei o flanco de Moabe, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Bet-Jezimote, Baal-Meon e Kiriataim. Dá-las-eis aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízo contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou dela. Assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei deles homens e animais, torná-lo-ei deserto, e desde Temã até a Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom por intermédio do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se houveram vingativamente com o desprezo de alma, executaram vingança para destruírem com perpétua inimizade. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estendo a mão contra os filisteus e eliminarei os queretitas e farei perecer o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles.